Olá, amigos do canal Márcia Modesto. Hoje estamos num dia especialíssimo. Estou recebendo aqui a psicóloga Marcela Modesto, que é gestora de RH e que é minha irmã caçula. Então, vocês estão vendo que nós somos uma família de psicólogas. Marcela, que bom que você veio, né? Finalmente, né? Pois é, estou muito Você vê que é parente, mas me enrolou, sabe, gente? Me enrolou. Então, que nós vamos conversar sobre um assunto muito interessante da área, que ela é especialista da área de recursos humanos. As pessoas sempre perguntam como proceder nas entrevistas de emprego, né? As pessoas têm muitos receios de errar, de como agir. Então, a Marcela hoje vai trazer dicas importantíssimas para quem está aí fazendo as suas entrevistas de emprego, ok? Marcela, assim, o que você poderia dar para nós de dicas assim, importantes para essas pessoas que estão nesse processo? Então, Márcia, na verdade, não existe uma receita de bolo, né? Muitas pessoas, elas querem respostas prontas, querem deduzir o que o selecionador, o entrevistador vai perguntar. E isso não é possível. Na verdade, o mais interessante nesse momento é realmente agir com naturalidade, falar a verdade. Entretanto, existem algumas dicas, sim, que são muito importantes e que podem ajudar muito nesse processo. A entrevista, ela não o único instrumento, digamos assim, de um processo seletivo, mas ela é sem dúvida o mais importante, né? Muitos selecionadores, eles se decidem sim por qual candidato vão escolher no ato da entrevista. Então eu, na verdade, fiz aqui uma seleção de dicas que eu acho que vão ser muito valiosas para esse momento e algumas delas, né, inclusive se antecedem ao momento da entrevista. Seria como se fosse uma preparação para a entrevista. E a primeira é buscar conhecer a empresa. Um candidato que chega bem informado acerca da organização, ele já sai alguns pontos na frente. Então, para isso, vale dar um Google no nome da empresa, visitar o site da empresa. O site da empresa, ele sempre traz muitas informações valiosas quanto à filosofia, visão, missão e valores daquela instituição. E um candidato que se mostra alinhado com essa filosofia, ele sem dúvida tem muito mais chances do que um candidato que não se mostra, né, digamos assim, em Mas as consonância. pessoas vão para uma entrevista de emprego sem saber exatamente o que elas estão procurando? Isso acontece muito? Acontece bastante, né? Muitos candidatos, eles são convidados, eles mandam, na verdade, um currículo para uma empresa que muitas vezes eles nem sabem qual, porque muitos anúncios de emprego são colocados na internet anonimamente. É claro que no ato do convite da entrevista, o nome da empresa é anunciado, mas nem todos os candidatos conhecem a empresa previamente e acabam muitos não tendo a curiosidade de pesquisar sobre a empresa. Eles chegam realmente para a entrevista muitas vezes no escuro. Despreparados totalmente para esse tópico aí do conhecimento. E o que você considera assim dessas dicas? A mais importante é essa, não? Ou é um conjunto? Na verdade, é um conjunto de dicas, ao todo 6 dicas que eu reuni, que eu acho realmente que são muito importantes. E começando pelo momento em que você é chamado e que você já sabe qual é a empresa e você vai pesquisar um pouquinho mais sobre ela, passando pela questão do não se atrasar. A pontualidade, ela é fundamental, é uma dica que parece banal, né? Não se atrase para uma entrevista de emprego, mas que muitas pessoas ainda se atrasam por falta de organização do tempo, por falta de organização de como chegar naquele lugar. Chegou atrasado porque pegou trânsito, porque pegou o ônibus errado, ou porque não se programou, né, com relação ao tempo que levaria para chegar a esse lugar.
E um atraso, nesse momento, realmente é muito prejudicial, né? Isso pode, inclusive, já levar o candidato, somente por esse motivo, à reprovação, porque no mundo organizacional, a pontualidade, a organização do tempo são fundamentais. Se uma empresa quer contratar uma pessoa que não é pontual ou que não se mostra organizada com relação à gestão do tempo. E isso hoje é muito fácil, né? Você se organizar, você não sabe onde fica, você vai lá no Google, Exatamente. Ver como é, o caminho que você vai tomar, o ônibus que você vai tomar, Exatamente. qual o transporte que você vai usar. Exatamente. Vale preparar tudo isso antes, né? O meio de transporte que vai pegar, qual é o transporte correto, dar uma olhadinha no Google Maps, a localização exata. Eu acho que 15 minutos antes, né? É um prazo muito interessante. E chegar com muita antecedência também acaba mostrando uma desorganização também com relação ao tempo e uma ansiedade. Eu acho que essas dicas aí de consultar o Google sobre a empresa e sobre como chegar já é uma preparação importantíssima. Exatamente. Né? O candidato que já chega, né, sabendo quem é aquela organização, que consegue chegar pontualmente ou com essa antecedência de 15 minutos, que eu considero ideal, ele já sai na frente com certeza. Já ganha uns pontos, né? E uma outra coisa que eu também gostaria de deixar como orientação eu sempre falo que não se deve ir para a guerra desarmado, né? E muitas pessoas chegam nesse momento da entrevista sem a carteira de trabalho. Quem é que vai para o aeroporto pegar um voo sem o seu passaporte, por exemplo? Né? Quem é que vai dirigir o seu automóvel sem a sua carteira de motorista? Então, quem é que vai procurar um emprego, fazer uma entrevista sem a carteira de trabalho? Então, muitas pessoas, mas não me disseram nada quando me telefonaram. Então, por mais que isso não seja dito, esteja munido da sua carteira de trabalho, de todos os seus documentos, porque muito provavelmente você vai ter que preencher uma ficha com as suas informações, com o número dos seus documentos. E eu acho que vale também estar sempre com um currículo atualizado, por mais que isso não seja solicitado pelo entrevistador no ato do telefonema, no ato do convite para a entrevista. Isso eu acho que é uma outra dica que revela, inclusive, organização, né? E interesse. Exatamente. E uma outra coisa que as pessoas também me perguntam muito, né? E realmente é uma questão bastante importante, é com relação à sua apresentação no momento da entrevista, né? Como se vestir, qual a roupa adequada, qual a roupa certa. E, na verdade, a roupa certa, ela depende de alguns fatores, né? E aquela pesquisa que você fez sobre a empresa já vai te falar um pouquinho se aquela empresa é uma empresa mais formal, é uma empresa menos formal, e já vai te dar uma dica de como você deve se vestir. Outra dica é a função para a qual você está sendo candidato. Se é uma função onde os funcionários daquela função se vestem de uma maneira mais descontraída, já é uma dica para você. Ou se de uma maneira mais formal, também. Na dúvida, eu acho que o meio termo, ele é sempre o ideal. Né? Sem exageros. Sem exageros, nada de maquiagem pesada, nada de perfumes fortes. É claro, nada de mini saia, nada de bermuda, nada de roupas que não tem nada a ver com o que a gente chama de dress code corporativo, né? Ninguém anda de mini blusa nas empresas, de mini saia. Então, isso realmente não são trajes recomendados, tá? Então, a dica é realmente, na dúvida, o bom senso, a roupa... E você, no seu dia a dia, né, como está fazendo isso diariamente, você acha que as pessoas mais seguem essas dicas que você está dando? Acho que vai ser, assim, de um valor enorme, viu, né, gente? Porque eu acho que tanta gente não se dá conta disso. As pessoas mais fazem, ou mais acertam ou mais erram, vamos dizer assim. Olha, mais erram. Que horror. Infelizmente, assim,
na minha carreira aí como RH, que já são 20 anos, né? A minha primeira função como gestora de RH foi em 98, né? Então a gente está em 2018, lá já se vão 20 anos. Encontrar a pessoa certa sempre é uma missão muito difícil, né? Tanto que as empresas contratam alguém para fazer isso, né? Se fosse fácil encontrar as pessoas certas, eu provavelmente não teria emprego, né? Então não é uma missão fácil, é uma missão difícil. Então eu acho que essas dicas são valiosíssimas, porque se as pessoas mais erram do que acertam, vale seguir, né? E ouvir atentamente. Na verdade, as pessoas muitas vezes não valorizam esse momento que pode realmente ser crucial para você conquistar um novo emprego, né? Para você conquistar a sua nova oportunidade no mercado de trabalho. Porque uma entrevista, ela pode decidir realmente, né? Essa questão. E a gente, na verdade, até agora, deu dicas sobre o antes da entrevista, né? Sobre uma preparação para a entrevista. E agora eu gostaria de falar um pouquinho sobre o momento da entrevista. Então, ser simpático, óbvio, né? Mas, mais uma vez, sem exageros, porque alguns candidatos, eles querem chegar com muita simpatia, abraçando o entrevistador, os engraçadinhos, amorosos, o entrevistador, né? E isso acaba que é uma postura também inadequada. Eu sempre digo que um sorriso e um aperto de mão, eles são mais do que suficientes, né? Se o entrevistador ele achar que cabe um abraço, que cabe um beijo no rosto, deixe por conta dele. Né? Eu acho que o candidato ele nunca deve tomar esse tipo de iniciativa. E iniciando, né, a entrevista, não tem como a gente prever o que vai ser perguntado pelo entrevistador. Né? Então não adianta você ter ali um rolzinho de respostas prontas, porque muitas pessoas ficam assim, o que eu respondo se me perguntarem sobre os meus pontos fracos? E uma outra coisa, além das perguntas que as pessoas querem saber, as pessoas querem que você dê dicas, se elas forem fazer testes psicológicos, como fazer o teste, que eu acho que é uma outra coisa. É um outro tópico, né? Sim. Porque o teste psicológico ele é uma outra etapa de um processo seletivo, mas acho que cabe essa mesma máxima, né? Não tem uma receita de bolo. O teste é para você realmente se expressar da maneira mais natural possível. E a minha dica, então, né, já para começar a entrevista, você não tem como prever o que vai ser perguntado, mas seja lá o que for perguntado, busque ser objetivo. O entrevistador ele vai perceber quando você for evasivo, ele vai perceber quando você estiver fugindo das perguntas. Então, seja objetivo, seja claro na sua resposta, e eu acho que esse realmente é o caminho, né? Não mentir, principalmente em coisas que facilmente vão ser descobertas, né? Qual o seu nível de inglês? O meu nível de inglês ele é avançado. Aí a próxima etapa daquele processo seletivo consiste de uma provinha de inglês em que a pessoa mostra que ela não passa do nível básico. A mesma coisa acontece com o nível de informática. Então a mentira, ela tem realmente perna curta, né? Não vale mentir sobre nada, principalmente, especialmente, sobre coisas que facilmente podem ser descobertas depois. É muito importante também estar preparado para falar um pouquinho sobre as suas experiências anteriores. O que se usa muito hoje em dia são as entrevistas por competência. E o que é uma entrevista por competência, né? A entrevista por competência, ela vai solicitar que você diga como você agiu ou como você reagiu em uma situação anterior, em um emprego anterior. Por exemplo, como você fidelizou o seu cliente na empresa tal? Quais foram os recursos que você utilizou para fazer isso? Então, estar preparado para falar sobre as experiências anteriores, para dar exemplos, né? Porque a gente tem uma máxima em gestão de pessoas que resultado passado prevê resultado futuro, né? Se a pessoa
ela teve um resultado X. Mas eu acho que essa é uma máxima para a vida mesmo. Né? É uma máxima para a vida. Então, a entrevista por competência, ela serve um pouquinho como parâmetro para isso. E você tem mais dicas? Eu tenho. Verdade, acho que nós vamos ter que fazer dicas em 2 etapas, hein, gente? Na verdade, uma outra dica, ainda falando sobre as experiências anteriores, é não falar mal da empresa anterior, não falar mal do chefe anterior, né? Muitas pessoas caem nesse erro, né? Por mais que a experiência ela não tenha sido tão boa, digamos que não é ético, não é simpático você falar mal da sua empresa anterior ou falar mal do seu chefe, né? Se você não tem coisas boas para falar, é melhor que você não cite nada. Mas você sabe que você está falando uma coisa que às vezes no meu dia a dia as pessoas me perguntam assim: eu não posso falar que eu saí porque eu estava sofrendo até algum tipo de assédio moral no trabalho. E o que eu vou dizer? Porque senão eu vou estar, né? E aí como a pessoa nesse momento vai se comportar? Ela está saindo em função de uma problemática intensa que fez até ela sofrer. Mas ela vai para um novo trabalho, vai fazer uma entrevista e ela não pode relatar isso. Olha, Márcia, se a questão do assédio ela for absolutamente verdadeira, né, eu acho que a pessoa pode até citar, né, da melhor maneira possível, usando sempre o bom senso, que aconteceu alguma situação desagradável nesse sentido, mas na medida em que ela puder atenuar, né, as informações não muito positivas, né, com relação à empresa anterior, eu acho que é sempre de bom tom, principalmente numa entrevista inicial, né, porque um processo seletivo ele muitas vezes é feito de várias entrevistas, né. Muito dificilmente uma pessoa é contratada na primeira entrevista. E a primeira entrevista ela é aquela entrevista que vai abrir portas para outras, né? Então, coisas mais complicadas, mais densas, talvez possam melhor ficar, deixar para né, frente. mais para o final desse processo seletivo, na medida do possível, né? E sempre usando o bom senso. Bom, e eu coloquei aqui para demonstrar, né, interesse pela oportunidade oferecida. Né? Algumas pessoas demonstram que estão ali porque simplesmente precisam trabalhar ou precisam ganhar dinheiro. Ontem mesmo eu fiz uma entrevista onde eu perguntei para a pessoa por que, né, que ela estava ali. Ela falou que ela estava precisando muito. E eu falei que precisar muito não é um critério para você conseguir a oportunidade, porque precisar todo mundo precisa, né? Então, o que diferencia um candidato do outro é o interesse pelaquela oportunidade, é realmente ver naquele desafio mais do que uma maneira de ganhar a vida, né? E sim uma missão um pouco maior. Então, eu acho que mostrar interesse realmente é fundamental. Outra coisa muito importante e que as pessoas se mostram muito melindradas é quanto à pretensão salarial. E essa pergunta, ela é uma pergunta, se tem uma pergunta que eu acho que com certeza vai ser feita, é quanto à sua pretensão salarial. É de praxe, né? Uma pergunta de praxe. Se não for perguntado diretamente, com certeza vai ser perguntado em alguma ficha que você vai ter que preencher. E as pessoas acabam deixando em branco, acabam ficando receosas de falarem sobre isso, porque, se eu falar mais do que está sendo de repente oferecido, eu posso perder a oportunidade por isso. Então, a minha orientação é sempre você colocar a tua pretensão verdadeira, né? Qual é o mínimo que você precisa para aceitar aquela oportunidade de trabalho, né? Então, mas na pretensão você colocaria pelo menos o mínimo? Eu acho que tem que ser colocado pelo menos o mínimo, né? Você já sabe mais ou menos, né, quanto que é o mercado, o valor de mercado daquela oportunidade. Então, se baseie por isso e pelo mínimo que você precisa realmente para aceitar aquela oportunidade de emprego. Sim. E
Finalizando a entrevista, né, a entrevista ela também é para que o candidato ele possa colocar suas dúvidas e fazer perguntas pertinentes, né? As perguntas elas têm que ser sempre pertinentes com relação à vaga, com relação à oportunidade. Se o entrevistador não falar, pergunte sobre prazos de retorno, pergunte se você vai receber um retorno por e-mail, por telefonema e aguarde tranquilamente, né? Porque alguns candidatos ficam tentando entrar em contato com o entrevistador, ligando para a empresa, mandando e-mails e isso, infelizmente, não resolve. Se você for a pessoa escolhida, a empresa ela vai dar um jeito de entrar em contato com você. E se você não for o escolhido também, não? Eu faço um acordo com os meus candidatos, né? Realmente, muitos RHs acabam não conseguindo dar retorno para todos os candidatos que entrevistam. Eu acordo um prazo. Se eu não entrar em contato dentro deste prazo, é porque desta vez não deu. Não foi possível. Essa é uma boa dica, inclusive, para quem trabalha com isso, né? Mas alguns RHs acabam, infelizmente, não conseguindo cumprir o prazo combinado, isso acontece, né? Mas seja lá como for, eu acho que o candidato ele não deve tentar esse contato, porque a empresa ela vai fazer o contato se assim desejar, né? Então, não receber o contato é seguir a vida, né? Realmente eu acho que esse prazo aí que é dado é importante, né? É importante. Porque quem está procurando lá um emprego, está numa entrevista, está está ansioso, com né? Com certeza. É muito importante que o lado de cá, né, o lado do RH, ele também cumpra com esse prazo, mas caso isso não aconteça, né, eu não acho que seja muito valioso o candidato ficar tentando de alguma forma entrar em contato, porque infelizmente, eu sei que quem está procurando emprego tem pressa, né? Mas se ele não foi contactado é porque provavelmente não foi escolhido. Bom, Marcela, tem mais alguma coisa para a gente finalizar? Olha, Márcia, assim, eu poderia realmente falar muito mais, né? Mas eu acho que o mais importante sobre uma preparação para uma boa entrevista de trabalho, ela foi passada. E em outras oportunidades nós podemos falar sobre testes psicológicos, dinâmicas de grupo. Outra coisa que as pessoas perguntam muito, como se meios de buscar emprego, né? Porque uma coisa que eu acho que é legal a gente conversar mais à frente um pouco é sobre a recolocação, né, no mercado. Sim, meios de recolocação profissional. Bom, foi muito bom, tenho certeza que os nossos amigos aí do canal vão ser muito beneficiados com as suas dicas. Então, eu agradeço muito que você esteja aqui com a gente e espero que você compartilhe essas informações, porque elas serão de muita utilidade para todos. E numa próxima a gente conversa de outros temas, tá bom? Muito obrigada. Até a próxima, ok? Um abraço para todos.